Oi, gente, boa noite. Estou em Jaú aqui. Vamos fazer a leitura da sequência do nosso devocional. Hoje é Gênesis 42, Jó 42, o último capítulo de Jó. Vamos acabar mais um capítulo da Bíblia e mais um livro, né? E Marcos 14, tá bom? Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando José soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas José não enviou não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vêm vocês? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, mas ele não os reconheceu. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, todos homens honestos. Esses seus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um só homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provados as palavras de vocês. Se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me ao seu irmão mais novo, com que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. Retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam do Egito. José ordenou que lhes enchessem de cereais os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento nas estalagens, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, olharam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra.
Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o senhor da terra, respondeu: nisso saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome das suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos? José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rubem disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e eu trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele já está morto e ele é o único que ficou. Se lhes acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora vamos ler o último capítulo de Jó, capítulo 42. A última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas, demais para mim. Coisas que eu não conhecia, disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cena final. Os 3 amigos de Jó. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temamita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, mas como o meu servo Jó falou. Então ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e o comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda chamou Késia e a terceira Querim Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos, as filhas e os filhos, os filhos dos filhos até a 4ª geração. E assim já morreu após uma longa velhice. Bonita essa história, né? Agora vamos ler aqui Marcos, essa Bíblia tá durinha ainda. Capítulo 14. O plano para matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição, para matá-lo. Pois diziam: não durante a festa, mas para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso,
veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela faz o que pode. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façamos os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, os comiam. Jesus disse: vocês 2 aí. Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntaram-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que come comigo, ponho a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu-lhe e lhes deu, dizendo: tomem, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levantando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada naquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo?
Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantando-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é este, prendam e levam-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Jesus seguido por um jovem. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, mas não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em respeito aos que dispõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobriram-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! Os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro negou Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não conheço nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Glória a Deus.